que falasse para vocês esse tema, esse título. Veja, com Jesus em todas as circunstâncias. Apropriadíssimo, não é? Apropriadíssimo. Porque as circunstâncias são muitas, variáveis e, sei lá, inquietas. Há uma inquietação geral. Não só no Brasil, no planeta inteiro, e a gente sabe por quê. Bom, eu contei essa história por conta de um assunto, como tem a ver com o de hoje, eu vou repetir essa história, porque foi no outro dia. E se vocês já ouviram a história, fingem que não ouviram, para eu não ficar frustrada. Então vocês fingem que não viram. Cheguei na casa de uma amiga, que nesse caso não era, eu não a conhecia. Uma amiga me levou lá, porque ela estava com sérios problemas de saúde. Quando a pessoa, às vezes, tem sérios problemas de saúde, começa a buscar religiões. Falando no plural mesmo. Religiões. Qualquer coisa que me livre desse problema. Qualquer coisa. Bom, e nessa procura por religiões, lá estávamos nós, espíritas, na casa dessa pessoa que não é espírita e que nunca tinha estado no centro espírita. Havia uma pilha de livros espiritualistas já recentemente comprados. É porque quando a gente está numa situação difícil, a gente faz de tudo, compra tudo que é de livro, porque a gente acha que o segredo está ali dentro daquelas páginas, tenta ler tudo de uma vez, a gente faz isso. Infelizmente, nós somos pessoas assim, não é? A nossa consciência tem um despertar tão lento. Nós somos crianças por tanto tempo, porque a gente não faz essas coisas todas antes de chegarem os problemas. O estudo nobre, o estudo das coisas espirituais, como diz André Luiz, o estudo das coisas nobres favorece a revitalização e a renovação das células orgânicas. Que maravilha! Então eu pego um bom livro para ler e as próprias células recebem o recado. Eles dizem assim, o corpo escuta seus pensamentos. E as células, através do citoplasma, vão registrando o que eu estou lendo, o que eu estou aprendendo, o que eu estou falando. Vão registrando tudo, sabe para quê? Futuro. Para na outra encarnação, essas célulazinhas, cheias de informações, então, traçarem praticamente o meu destino. Espírita não tem destino? Tem. E o planejamento que a gente faz antes de reencarnar? Não será isso um destino? Não tem fatalidade. Mas o destino, que é o traçado que a gente vai percorrer, faz parte disso. Chama-se planejamento, chama-se método. A gente precisa ter isso. Bem, então eu estava na casa dela e um livro me chamou a atenção. O livro era fino, não era grosso não. E o livro tinha na capa assim, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Aí o título chamou minha atenção, porque não tinha interrogação. Não era uma pergunta. Era uma afirmativa. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ou seja, o livro se propunha a responder. Por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mas como pode se responder sem entrar na reencarnação? Me digam. Mas a pessoa não era espírita. E o livro, pelo autor, tudo, indicava não ser espírita. Então eu fiquei curiosa. Aí enquanto estão lá as amigas conversando, botando o lanchezinho pra gente, eu pego o livro, eu leio rapidamente. Não teve faz tempo, um ano que houve aqui no Recife uma tal de leitura dinâmica? Viram falar? Eu fui fazer o curso e disseram que eu não precisava. Precisava mais não. Então eu tenho isso, eu leio rapidinho. Por isso que muitas vezes eu não compro livro. Eu os leio na livraria e deixo lá. Pronto. Então isso tem me ajudado muito.
eu peguei esse livro, não vou pedir emprestado, a moça acabou de comprá-lo, não é? E vi, esperando, vai falar de reencarnação, porque que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Ele chega até o fim do livro e não fala em reencarnação. E não responde aquilo que se propôs. Publicidade falsa. Aquele título é falso. Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Sim, meu caro, diga por quê. Ele anuncia todas as coisas desagradáveis, verdadeiras, acontecidas na vida dele. Ele as anuncia, mas não explica por quê. Claro que ele não pode explicar por quê. Ele teria que entrar na reencarnação, por favor. Ele deixa tudo assim em suspenso. Eu sabia, quando eu vi aquele livro com aquele título, e verificando que a pessoa em questão não era espírita, pertence a uma outra religião que de forma nenhuma admite a reencarnação. Então eu sabia que eu teria. O que eu queria é o seguinte: a questão da reencarnação é questão de inteligência, puxa vida. É uma questão de bom senso. É uma questão de acreditar na justiça divina. Que Deus é bom, é Pai e é justo. É uma questão assim. É só isso. Mas também eu, antigamente, não aceitava muito bem essa questão da reencarnação. Achava meio estranho a reencarnação, sem ninguém recordar de coisa alguma. Mais tarde eu viria descobrir que a gente recorda sim. Tá sim de pessoas recordando suas existências passadas. Também viria a descobrir que Deus, na sua sabedoria, ele criou a seguinte lei: recordar-me-ei do meu passado quando ele não mais me prejudica. Quando eu for capaz, por exemplo, de saber que determinada amiga minha, que eu amo muito, me fez uma maldade, uma traição, e eu não sentirei nem rancor, nada. Nada. Nós não somos assim ainda, viu? Por isso a gente não recorda. Porque nós temos amigos, nós temos os parentes, nós os amamos, mas de repente, se nós soubéssemos de coisas do passado, nós provavelmente nos afastaríamos. Eles fariam o mesmo. Então Deus, na sua sabedoria, ele criou essa relatividade. Vai ser relativa à minha capacidade de entender e de perdoar. E eu então irei aos poucos recordando fatos. Atualmente, nós estamos recordando muitas coisas através dos sonhos. É uma regressão natural e espontânea de vidas passadas, porque faz parte do planejamento também desse atual acontecimento de transição planetária, faz parte porque nós estamos esvaziando o nosso inconsciente, com vistas ao porvir. Ou seja, a caixa do inconsciente está transbordando. Porque, como dizem os nossos irmãos, os tempos são chegados. Agora, acontece quando a gente desperta e lembra de alguma coisa, primeiro, eu já passei por isso, negação absoluta. Negação absoluta. Você tem um desprendimento através do sonho, descobre uma determinada coisa acerca de uma pessoa a quem você ama, em quem você confia, e a primeira coisa que você faz no dia seguinte é negar aquele fato. E fingir que não sonhou. Para continuar vivendo. Porque viver e conviver é preciso. Mas estão acontecendo as coisas. Ou acontece um outro fato também. É que a gente mistura. Há um ligeiro trauma no nosso despertar. Nós nos protegemos também. O inconsciente batalha para que aquilo não seja filtrado ou não vaze. Eu tento me refugiar e negar também. Então, há todas essas coisas, sabe, trabalhando contra. E isso tudo porque simplesmente não é a hora, não é o momento. Nós não temos ainda condições de recordar o nosso passado e continuar amando os que amamos com o mesmo amor e nos dedicando àqueles a quem nós nos dedicamos, a mesma dedicação. Isso para nós é ainda tremendamente difícil,
dada a nossa pouquíssima evolução. O fato é que o moço se propunha a responder e não respondeu. É porque eu não tive muita disposição, mas eu tive vontade de escrever. Mas se eu escrevesse para ele, ele fingiria nunca ter recebido aquela carta. Se você se propõe a explicar uma coisa, eu leio o livro inteirinho e sou enganada. Eu li o livro todinho, chego à última página e não encontro a resposta, aquela que você se propôs a fornecer no começo do livro. Então, por que as coisas ruins acontecem às pessoas boas? Nós estamos, hoje em dia, vivendo uma época de aturdimento. Vivemos assim, aturdidos, inseguros e até com medo, algumas ocasiões. Em um centro espírita, uma senhora jovem falou comigo, conversou comigo, ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Aí eu perguntei o porquê, qual era o problema. E ela disse, mas você não está vendo a situação atual? Nós estamos numa situação difícil e perigosa. Eu tenho passado por situações difíceis e perigosas desde que eu reencarnei. Por isso não. Desde que eu reencarnei, eu cheguei aqui, 73 anos eu vou fazer. 73 aninhos, então eu cheguei até aqui. E por que você é mais nova do que eu está aí com essa bobagem, com essa aflição? Não atraia coisas que não precisam ser atraídas. Outra coisa que eu quero explicar para você, não desperte doenças adormecidas. Não desperte. Medo é uma coisa incrível. Eu estive num chamado hospital espírita. Existem por aí alguns hospitais espíritas. E eu precisava saber, eu queria saber do que se tratava, porque eu já tinha feito palestra nesse lugar. E fui lá para saber. Agora, acontece que enquanto eu esperava para falar entidade, começavam a conversar comigo as pessoas, me contando seus problemas, eu praticamente quase que eu receitei, pessoal. Porque aí começava a conversar e eu dava a resposta. Aí a outra pessoa de lá gostava da resposta e vinha conversar comigo, porque demora muito as pessoas a serem chamadas. Uma delas, ela estava com as mãos frias. Ela disse, já é a terceira vez que eu venho aqui, eu tenho sérios problemas do estômago, eu tenho problemas de respiração. A respiração eu também tenho, vou contar uma para vocês, que os irmãozinhos me fizeram. Tem um ataque de asma em plena ocasião de trabalhar lá em Caruaru, fazer o trabalho da doutrina. Eu digo, eu também tenho, mas ela citou tantos problemas, ela disse, minha casa é assim, tem uma câmera na entrada. Muro bem alto com cerca elétrica. Tem outra câmera que passa da primeira sala para a segunda. Tem outra câmera que focaliza a porta dos fundos. E meu marido levou 2 Rottweiler essa semana lá para casa. Eu disse, puxa vida, você mora com quem? Sozinha com meu marido, mas ele é policial. Está no grupo de risco. Eu vivo morrendo de medo. Eu digo, minha filha, você está adoecendo por medo. Está aí onde está a resposta das suas doenças. E logo o estômago, plexo. Isso aqui recebe as pancadas, recebe os medos, os sustos, tudo. Recebe facilmente aqui, nessa região. Então ela disse que nunca fica boa, você não vai ficar nunca, precisa perder o medo. Mas como se perde o medo? Adquirindo fé. Porque fé e medo não podem coexistir lado a lado. Não pode. Ou se tem fé ou se tem medo, você vai ter que escolher. Então, escolha sentir-se nas mãos de Deus em todas as circunstâncias. Escolha estar com Cristo nas circunstâncias mais adversas, mais difíceis. Isso não vai nos livrar de termos os problemas que estiverem lá no nosso planejamento. Isso não vai. Lembremos que o Cristo morreu crucificado. As pessoas parecem esquecer esse fato.
Lembremos que os seus apóstolos diretos foram todos eles assassinados. As pessoas também parecem esquecer esse fato. Então devemos estar sempre lembrando dessas coisas. As coisas são difíceis. E nesse momento nós estamos atravessando uma evolução científica e tecnológica extraordinária. Mas, ao mesmo tempo, os refugiados, que vocês devem ver pela TV, aquela horda de refugiados, só me recorda os êxodos do Antigo Testamento. Parece que eu estou vendo aqueles êxodos descritos. E aquelas crianças pequeninas, para lá, para cá. E levanta cerca de arame farpado para que aqueles seres humanos não possam passar. E eu me pergunto, Deus do céu, o que é que se pode fazer? E eu digo, ai meu Deus, ainda bem que eu não sou líder, governante, presidente, nem coisíssima nenhuma. Porque esse é um problema praticamente sem solução. Praticamente sem solução. Você tira por nós, aqui no Brasil, quantos desempregados existem? Brasileiros, aqui no Brasil, desempregados. Chegam milhares de outros países. Emprego para todos, por favor. Alimento para todos, por favor. Falta para os da casa. Educação, saúde. São coisas escassas para o pessoal, para os brasileiros, para os que estão aqui. E vem milhares lá de fora. O que se vai fazer? Quer dizer, você percebe que esse momento é único na história. Não saberia o que fazer. Não saberia. E aí é que eu digo, sou até egoísta nessa hora. Ai, meu Deus, ainda bem que eu não estou nessa situação. Ainda bem que ninguém vem perguntar para mim como é que a gente faz. Por favor, eu não saberia responder. Então, estamos vivendo essa época caótica, época de guerras cruentas, que não era mais para estar acontecendo, época em que nós temos a natureza revoltada, a própria natureza revoltada, e a gente vê as coisas pela televisão, e mesmo sabendo, conhecendo a lei de causa e efeito, sabendo sobre o karma, nos angustiamos. Porque vemos um acontecimento e sabemos que as pessoas envolvidas naquele acontecimento terrível não podem ser inocentes. Claro que não, não é? Sensatamente não pode. Os inocentes não passam por aquelas atrocidades, aquelas coisas. Mas, meu Deus, mesmo sabendo disso, dói. Dói assistir aquelas coisas. E saber de crianças desaparecidas, encontradas dias depois, maltratadas e mortas. Quem é que pode? Ah, não, mas isso aí é a lei de causa e efeito. Meu Deus. Sim, pela lógica, intelectualmente a gente sabe disso, mas a parte do sentimento, parece que a parte do sentimento não quer acompanhar o raciocínio lógico. Que a gente se coloca no lugar dos pais daquelas crianças. A gente se coloca no lugar de as próprias crianças, criaturinhas inocentes, entre aspas. Então estamos vivendo e é preciso prosseguir com Jesus em todas as circunstâncias. Bom, aquele livro, Transição Planetária, levanta a mão que já leu. Só? Não mais? Vocês têm que ler, viu? Vocês precisam ler. Se quiserem conviver com esses tempos atuais, com uma melhor compreensão, sofrendo menos. Quanto mais você compreende, menos você sofre. O conselho que eu dou, procure compreender a época atual, e aí você sofrerá menos. Mas, mesmo assim, eu tenho tido momentos em que eu já disse à minha filha, se eu não fosse
A reencarnação não é nem espiritismo propriamente, sabe por quê? Porque existem outras religiões reencarnacionistas. Não é só o espiritismo. Todavia, foi através do espiritismo que eu tomei conhecimento da reencarnação. E se não fosse essa lei, eu seria hoje uma pessoa sem Deus, sem fé, sem religião, sem coisa alguma. Provavelmente com tendências para o suicídio. Provavelmente. Por desencanto. Por puro desencanto. Diante de uma vida que não me daria resposta. Diante de uma vida que não me deixaria entendê-la. Mas aí quis Deus que eu conhecesse a reencarnação, tivesse tempo para apreciar essa lei e para entendê-la, pelo menos em parte. A lei da reencarnação é tão extraordinária que você conhece uma parte dela e se sente uma criatura já melhor, já mais feliz, mesmo sabendo que tem tanto ainda para conhecer. Mesmo sabendo que a parte que você conhece é uma parte muito pequena, mas já ajuda você a viver. Ajudar-nos a viver. Precisamos disso. Ajuda para continuar vivendo. Então, nesse livro Transição Planetária, está avisando as coisas que vão acontecer e que foram advertidos, a humanidade foi advertida. Você encontra no Apocalipse de João. Quem já leu o Apocalipse do apóstolo João? Ninguém lê, hein? Ninguém quer ler não, hein? Leia. Porque tudo que João viu começou a acontecer naquele tempo dele e persiste até os dias de hoje e persistirá mais além. Está tudo ali relatado. E então nós vemos em Transição Planetária a explicação desses fatos e vemos também uma advertência aos espíritas. Não serão poupados. Não serão poupados também do ataque das trevas, do plano espiritual, dos espíritos que preferem as sombras. E às vezes eu digo mesmo, espíritos maus, perversos. Acabar com o eufemismo, sofredorzinho. Acabar com esse eufemismo. Os sofredores deixa vir. Venham os sofredores. Venham todos os espíritos sofredores. Não é para ser afastado. É para estarem conosco. Para nos verem orando e acompanharem as nossas preces. Para olharem o livro que nós estamos lendo. Para nos acompanharem nas tarefas de benemerência e deixarem de ser sofredores. Estou me referindo aos outros, que são maus porque querem ser maus. E a maldade é uma grande realidade. A gente diz a maldade é apenas a ausência do bem. Tira esse apenas, porque isso banaliza a história. Você diz a maldade é a ausência do bem. Não bote apenas não, para não banalizar. E não para fazer parecer que a maldade não é nada. Tem um grande poder. Tem um grande poder. Então, ele explica ali que também os espíritas, os expositores da doutrina, eu estou até me arrepiando. Então, os expositores da doutrina, o pessoal que trabalha no passe, o pessoal que trabalha nas comunicações mediúnicas. E eu tive uma oportunidade de ver essas coisas acontecendo. Bem, tinha um trabalho para ser feito lá em Caruaru e me chamaram para ir fazer esse trabalho. Consistia em fazer uma palestra de manhã e outra de tarde. No intervalo haveria várias oficinas. E os diretores dos centros, as redondezas, iriam todos para lá, para esse lugar. Era um encontro. É porque tem tanta da sigla hoje em dia que eu não decoro, não. Muita sigla para se decorar. Aí eu me dispus. Aí o meu amigo disse assim, você vem de véspera, porque já tem um quarto aqui reservado no hotel, porque no dia seguinte de manhã você já estará aqui. Porque se você deixar para vir no dia, você vai chegar aqui no horário, vai chegar atrasada.
Então, houve muito empenho para que tudo corresse certo. A federação estava na liderança desse trabalho. E lá, em Caruaru, o meu amigo Soares, combinando com a federação como as coisas seriam. Aí eu me dispus, tudo bem, eu vou, vai tudo certo. Preparei, fui embora para Caruaru, levando na minha bagagem, eu chamo de bagagem de bordo, porque quando viaja só pode levar aquela bordo, é uma pequena, levando um remédio, Aeroflux, para as crises de asma brônquica, e fui embora, porque eu estava muito bem de saúde, muito bem. Quando eu desço do ônibus e piso na terrinha de Caruaru, o ar começa a faltar. Que é isso? Oh, meu Deus, não é hora disso acontecer. Não pode acontecer. É amanhã de manhã o trabalho. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tenho que tomar um remédio, eu tenho que abrir essa maletinha. Eu fiquei realmente sem chão. Porque o meu celular, ele é como o meu amigo de Caruaru chama, infame. Nunca liga quando eu quero que ele ligue. Mas, por sua vez, desliga quando quer. Então ele é, Sueli, você ainda está com aquele infame daquele celular? Então eu sabia que daqui que eu avisasse alguém, gente, modifica os planos. Porque era no dia seguinte, os planos já todos feitos. Modifica tudo. Aí não estou nem podendo falar. Então, uma jovem de uma lanchonete. Aí ela viu que eu estava. E me chamou, vem para cá, sente-se aqui. A senhora está passando mal. Eu queria respirar e não podia. E só quem tem dessas crises sabe o que é essa situação. Então a mocinha, tão generosa e tão solícita, disse assim, acabei de fazer um munguzá quentinho. A senhora toma um pouquinho de munguzá? Munguzá? Munguzá não dá. Então, aquela criatura singela disse assim a mim, não tome o caldo, engula 3 carocinhos de munguzá. Pra quê? Para abrir caminho por aqui. É uma receita meio tosca, não é? Mas, sabe o que é? Os bons espíritos falam mais pela boca dos simples do que pela boca dos intelectuais. Não custa. E eu não tinha mesmo o que fazer. Porque eu ainda tinha que tirar o remédio, tirar o plástico do remédio, tudo aquilo. Pá, engoli os 3 carocinhos. Engoli. Consegui engolir. Quase me engasgo, quase me acabo, mas engoli. Um após o outro, ela queria que eu engolisse de uma vez, que era melhor. Mas não dava. Um após o outro. Aí abro a bolsa, tiro o remédio e... Meu Deus, estou melhorando. Eu estou me sentindo melhor. Ô menina, traz o resto do munguzá. Aquele que está com caldo, quentinho. Tudinho que está direito. Tudinho. Aí tomei o remédio, ela veio feliz com a cumbuca de munguzá, delícia. Esse povo do interior faz essas coisas muito gostosas. Tomei munguzá todinho. E depois eu ainda perguntei, tem um café pequeno com leite? Cafezinho pequeno com leite para assentar? Aí veio o cafezinho. Resultado, quando eu chego ao hotel, fui andando, porque não tinha táxi, eu não entendo porquê. Naquele dia, naquela hora, sábado à tarde, não havia táxi. Aí eu cheguei andando no hotel Ótima, altaneira, létida, feito uma gazela, olha que comparação. Se eu dissesse para alguém, quase que eu morro agora, quase que eu me acabo, não iriam acreditar. Então, para que eu vou ligar para ninguém para dizer o que aconteceu? Já passou. Ei, mas esse ataque súbito de asma não foi
sem motivo. Não foi sem motivo. Então, à noite, o meu amigo liga para saber se eu havia chegado já no hotel. Cheguei. Agora escuta aqui. Esse negócio que vai acontecer amanhã, ele é muito importante, esse encontro? Ele disse, é muito importante, porque só acontece uma vez por ano. E vai ter todos os diretores da área e mais a presidente da federação. Vai estar tudo presente. Eu digo, sim, menina, porque estão me criando problema. Estão me criando um problema que eu pensava, quando eu tiver ataque de asma, eu não vou fazer o trabalho amanhã. Claro que eu não vou poder. Não, mas você está bem agora. Agora estou, depois de comer munguzá. E aí descobri um novo remédio para asma. Munguzá quentinho, feito na hora. É uma beleza. Mas aí, durante a noite, mesmo no hotel, mediunidade de efeitos físicos, e aí vieram eles. Eles sempre vêm atrapalhar. Então, quem diz, mas não vai mesmo fazer isso. Meu quarto se encheu de gente. Cheio de gente. Que mexiam nas minhas coisas. Como se fossem ladrões comuns. Como se você estivesse sendo assaltada. E mexiam nas minhas roupas, mexiam nas minhas coisas, e eu aturdida, porque quando é efeito físico, você fica no semitranse. Ou seja, você não pode se mexer, você não consegue falar, você não consegue gritar, você só consegue se apavorar. Até eu lembrar, meu Deus, isso não é verdadeiro. Não, e eu dizia, saiam aqui, saiam, eu vou chamar alguém. Até que, eu sei que a noite foi horrível. No dia seguinte, 8h30 da manhã, em ponto, bateu lá o carro para me apanhar. Eu devia estar um trapo, não era? Devia estar um trapo. Aí eu fui, já estava com tudo esquematizado. E modéstia à parte, fiz um bom trabalho. E disse para o meu amigo, fizeram tudo para que eu não tivesse condições. Mas foi um bom trabalho. Eu fiquei feliz. Sabe qual é o bom trabalho? Aquele que deixa a gente feliz. Que os outros ficam felizes. Então, fiquei o dia inteiro e à tarde eu não vou... Será que eu vou alcançar a tarde? Alcancei e muito bem. Alcancei e muito bem a hora da tarde. Então, descobri o seguinte. Me aterrei que eu trabalho melhor. E parece que é isso mesmo, viu? Porque quando nos criam problemas, a gente fica com receio de não dar conta do recado. Nós somos pessoas bastante inferiores. É difícil lidar com essas coisas. Se fosse o Chico Xavier, ainda vá. Mas nós somos muito comuns. E então, isso começou a acontecer. Junto com outras coisas. Desdobramento através do sono. Me desdobro. Vou parar em cada lugar feio. Que quando eu acordei, paizinho do céu, eu não devia parar num jardim. Lugares bonitos. Desses descritos pelos espíritos. Aí o espírito disse assim, calminha, florzinha, anjinho de Deus. Calminha. Não é assim não. Você vai ter que conhecer todos esses antros. Submundo da espiritualidade. Mas eu oro, faço meditação, realizo o trabalho do bem, que me adianta. Se ficam ali, essas criaturinhas, só esperando eu dormir para me arrastarem para esses lugares, vocês deveriam impedi-los. Então eles me disseram, você precisa se lembrar de uma coisa que você não está lembrando. Você tem ido para muitos lugares complicados e perigosos, mas lembre-se, nunca nenhuma dessas criaturas conseguiu tocar em você. Ah, é verdade. As garras nunca conseguiam me alcançar. Nunca.
Então, houve muitos incidentes que hoje em dia fazem, ai, Senhor, eu conheço como tu ages. Eu já vi e já ouvi a forma como tu ages na defesa das pessoas que estão no bom trabalho. Então, eu me entrego nas tuas mãos sem medo nenhum. Mas na hora eu choro de medo, viu? Na hora eu choro de medo, mas depois medo passa. Vamos embora. Vocês querem confusão. Eu estou bem intencionada, então eu estou... É 1-0 para mim. Porque eu estou bem intencionada. Vocês não estão, vocês estão mal intencionados. Uma certa ocasião, num desses desdobramentos, entraram figuras no meu quarto. Enormes, parecendo gafanhotos. Poxa, eu pensava que essas coisas eram só assim, filme de terror. Uns gafanhotos que guinchavam. E eu, deitada na cama, com efeito físico, sob efeito físico, sem condição de me mexer, mas não conseguia se aproximar de mim. Cercaram a minha cama. Eram muitos. Mas da minha cama derramava-se uma coisa que eu chamava de fogo branco. Tinha aparência de fogo, mas era branco. Jorrava-se. Toda a minha cama. E eles não conseguiam se aproximar. Em dado momento, há um vão no meu quarto, entre o guarda-roupa e a parede. Um vão bem pequeno, dessa largura. Todos foram sugados por aquele vão. Aí eu entro logo no sono profundo, porque o efeito físico faz isso. Ele causa uma exaustão. E quando termina o processo, a tendência é adormecer profundamente, para depois acordar e agradecer. Então eu sei, meu Deus. Aí eu gosto de orar segundo Paulo de Tarso. Todo dom absoluto vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Ó Pai das luzes, dá-me um pouco da tua luz. Que ela ilumine minha consciência, aqueça meu coração e deixe à distância os maus. Sejam encarnados ou desencarnados. Sempre eu me acostumei agora a fazer uma prece assim. Habituei-me a ver de vez em quando a minha cama cercada. Mas essa entidade veio por cima. Essa entidade evitou os lados da minha cama. Caiu do teto sobre mim. Semelhante a um homem, mas aparência dantesca. E eu no efeito físico, sem poder me mexer. Quando a criatura caiu sobre mim, você não consegue pensar, viu? Você não consegue. Ai, Senhor, ajuda-me nessa. Não consegue nada. Parece que tudo fica suspenso, até a capacidade de pensar. De repente foi arrancada de cima de mim. Não foi tirada suavemente, não. Foi arrancada violentamente de cima de mim. Eu acho que até hoje ele está sem saber o que aconteceu com ele. E então eu vejo que eu me ajoelho na cama, mas é o perispírito, viu? Não é o corpo. O corpo está ali no semitranse. Eu me ajoelho no meio da minha cama e agradeço a Deus. E louvo a Deus pelos seus poderes, que estão sempre conosco em quaisquer circunstâncias. E com isso o medo vai passando. O medo vai passando. Porque eu sou exposto a certas situações e delas eu sou tirada. E nunca nenhuma dessas criaturas conseguiu encostar a mão em mim ou tocar-me, porque é como se houvesse um vidro, invisível, um campo de força que impede a criatura de se aproximar. Realmente, não tocam em mim. Mas, por favor, além de não tocar em mim, eu não quero mais ir para aqueles lugares. Eles são feios. Eles são lugares que cheiram mal. Não faço certas comparações, porque é contraproducente que eu faça certas comparações. Mas eu sempre vou para lá. Quando não é no lugar, eu vejo certas pessoas que eu conheço na vida comum. E essas pessoas estão lá, tranquilamente, vivendo lá. Como se fosse a casa delas. E isso
tem me ensinado uma porção de coisas. Preciso entender, como agora, por exemplo, a gente liga a TV e vê esse incêndio que está arrasando floresta, incinerando gente, casas, pessoas, animais, árvores, o arvoredo lindo, a praia de Malibu, aquele lugar encantador onde as pessoas possuem suas mansões e num instante tudo reduzido a cinzas. Aí eu penso, gente, em todas as Bíblias de todas as religiões, o fogo sempre foi ligado a uma coisa purificadora, não é? Não é verdade? Se você lê André Luiz, você verifica também isso no submundo da espiritualidade. Um fogo que passa, graçando, e que nos parece impiedoso, terrível. Meu Deus, alguém precisa conter isso. O fogo passa e queima todas as impurezas. O que sobrar é a Jerusalém que vem de cima. E o apóstolo João viu. A Jerusalém que desce do céu. Nós temos até um provérbio no livro dos provérbios. Assim, o fogo prova o ouro, as misérias provam o forte. Porque quando o ouro é retirado das minas, ele vem cheio de impurezas, ou da água, do córrego, cheio de impurezas. Ele é submetido, então, a uma temperatura extrema. Nessa temperatura extrema, todas as impurezas derretem. O que é que sobra? Ouro. As Bíblias também simbolizam, usam o fogo para simbolizar o sofrimento. É o fogo do sofrimento. Então, o que nós vemos é triste ver tudo aquilo ali transformado em cinzas. Manuel Filomeno de Miranda, que é o autor espiritual desse livro de transição planetária, ele disse que em todas as hecatombes, em todas as descrições do que de pavoroso está acontecendo no mundo, dos crimes, dos desajustes, organizações inteirinhas, organizações dedicadas ao mal e ao crime, profissionais do crime. Em tudo isso, ele sempre viu a parte terrificante. Ele não conseguia ver até que ele mostraram no plano espiritual o que está por trás de tudo isso. E foi então que ele conseguiu se alegrar com o porvir, com o que vem depois de tudo isso. Estar com Cristo em todas as circunstâncias é procurar entender estes acontecimentos como sendo necessários para que a casa seja higienizada para seus futuros moradores. Seremos nós? Não sei. Muitos de nós ficaremos aqui. Muitos não ficarão, virão também de fora. Então nós vamos ter esse planeta higienizado. Eu acho que quando o apóstolo João olhou e viu Jerusalém arrasada, ele só conhecia Jerusalém. O mundo para João era Jerusalém. Então, ele diz, cheio de mágoa, Senhor, então não há esperança? Naquele momento, João é a humanidade inteira, essa humanidade agora, que vê os acontecimentos e diz, Senhor, então não há esperança? Meu Deus, toda vez que abro o jornal, toda vez que ligo a TV, toda vez, são coisas as mais terríveis, coisas que nós nunca imaginávamos que pudessem acontecer, estão acontecendo. Mas então a voz ecoa, uma voz retumbante, que lhe diz assim, sempre há esperança, ó tu, para quem os céus e a terra foram feitos. Novamente, João é toda a humanidade. E o que a voz responde a João, responde a toda a humanidade. Sempre há esperança, porque céus e terra foram feitos para nós. Porque não haveria motivo para a existência dos céus, da terra, dos planos superiores, das estrelas, das galáxias,
se não existisse a obra máxima da perfeição divina, a saber, o espírito humano. E ele, então, aturdido, viu que por sobre a Jerusalém devastada descia outra do alto, uma linda Jerusalém. A nova Jerusalém, a que desce dos céus. Essa nova Jerusalém é a terra do futuro. Não é maravilhoso saber disso? Eu não consigo pensar nisso sem sentir arrepios de emoção. Porque creio que seja assim. Acredito que será dessa forma. Então existem pessoas que conseguem, no meio desse báratro, um momentinho. É que eu não estava chamando a terça-feira. Bem, existe um apóstolo, eu digo apóstolo porque Divaldo Pereira Franco disse que ele era mesmo um missionário, chamado Pietro Baldi. Já leram alguma coisa de Pietro Baldi? Já ouviram falar em Pietro Baldi, o italiano? Já ouviu, né? Então, Pietro Baldi, já li alguns livros de Pietro Baldi. Ele era um metafísico. Ele era filósofo, ele era poeta, ele era um médium, uma criatura extraordinária. E Pietro Baldi, ele começou a ouvir uma voz que lhe falava. Ele só ouvia a voz. Habituou-se a chamar a sua voz. De quem era aquela voz? Ele não se permitia dizer que era do Cristo. Mas pelas descrições só pode ser. Mas ele não se permitia. Ele dizia, hoje, novamente ouvi a sua voz. É assim que ele fala sobre a voz que ele ouvia. E ele pedia conselhos a essa voz. E acontece que a guerra chegou na Itália. E nessa guerra, houve aquela fuga, os italianos fugindo, os alemães chegando, e o Pietro Baldi sem saber o que fazer. Então ele perguntou a voz, não era assim tão fácil, não era falar e a voz responder, era só em determinadas ocasiões. Mas ele perguntou assim, me diga pelo menos, eu devo fugir? Eu devo ficar? Eu farei o que você disser? E a voz soa. E a voz lhe diz assim, pode ir? Pode ficar. Em qualquer lugar do mundo estarás a salvo. Mas que resposta magnífica. Ele, então, talvez, percebendo uma certa dualidade nessa resposta, sem entender, talvez, o sentido perfeito da resposta, ele foge com alguns e que vão ocupar uma casa desocupada numa fazenda. Os moradores já tinham fugido daquela casa. A casa estava desocupada. Os italianos que chegam entram naquela casa para logo em seguida chegar os alemães armados. E Pietro estava doente. Ele nunca teve uma saúde lá muito boa. Ele sempre tinha os problemas de saúde. E a força das armas dos alemães são forçados a sair daquela casa. Forçados. E Pietro pensa, eu não vou sair. Então, o general aponta a arma para ele. É o único que ficou na casa. Aponta a arma, faz sinal. Ele não entende nada do que eles dizem. Mas aí Pietro disse assim, sabendo que não ia ser entendido, eu não vou acompanhar os senhores. Eu estou doente. E se eu os acompanhar, eu vou morrer. E se ficar também vou morrer, atire. Então ele fez esse gesto e fechou os olhos. E como os segundos se passavam e ele não sentia o impacto do projétil, ele abriu os olhos e estava lá o soldado boquiaberto, sem entender. Aquele homem era louco. Possivelmente era um louco. E sabe o que ele fez? Foi embora e deixou Pietro na casa. A voz queria dizer o quê? Não morrerás na guerra, como realmente ele não morreu. Ele veio para o Brasil, encontrou-se com Chico Xavier. Existem fotografias
nos jornais antigos, ele e Chico Xavier, um homem alto, muito magro, realmente, e uma doçura de personalidade. E esse homem também pode ter sido o seguinte: olha, há muitos caminhos externos no mundo, muitas religiões, muitos credos, muitas filosofias, mas interno caminho um só. É um só. Se você encontrou esse caminho daqui, o interno, em qualquer lugar do mundo você estará salvo. Sim. Aconteça o que lhe acontecer. Quem encontrou o caminho, quem compreendeu a verdade e quem está com Jesus em todas as circunstâncias, ele não precisa ter receios. Ele sabe que morte não existe. Ele sabe de todas essas coisas. Antes que Sônia apague a luz... Então, é isso que eu quero dizer a vocês. Teremos tempos dificílimos, fomos avisados, puxa vida. Mas por ver... Vai apagar? Não. Mas por ver multiplicar-se a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. O Cristo disse que a iniquidade haveria de multiplicar-se. De que a gente se admira agora? De quê? Nós estamos numa situação muito melhor do que os nossos irmãos. Eles passam pelas mesmas situações difíceis que nós passamos e não entendem por quê. Não entendem. Porque não são reencarnacionistas. Porque não entendem o Espiritismo. Nós passamos por tudo isso entendendo, compreendendo. Estamos salvos? Estarás salvo onde estiveres. Aliás, é outro problema, mas aí seria outra reunião inteirinha para a gente discutir a problemática. O que significa ser salvo? É um problema. Para mim significa nunca mais voltar a trilhar os descaminhos do passado, os caminhos do erro, da ignorância, da iniquidade. Para mim ser salvo significa isso. Porque a gente não pode retroagir. Então é de onde estamos para frente, caros irmãos. Já falei demais e agora sim, agora seria abusar continuar. Eu os deixo com meus votos de felizes festas. Não nos veremos mais este ano, só se eu desencarnar, então eu posso assombrar assim alguns. Aí se acontecer, mas nós não nos veremos mais esse ano. Eu desejo toda a felicidade do mundo para vocês e quando estiverem angustiados, aflitos, orem, venham aqui, venham para a casa de oração e de trabalho, porque o campo mórfico que existe aqui no ambiente, eletromagnético, basta que vocês adentrem o recinto e vocês já sejam beneficiados na hora. Então façam isso e vamos à frente do trabalho com Jesus em todas as circunstâncias. Deus nos abençoe. Obrigada pela atenção de vocês.